No slide anterior, não fomos capazes de responder a duas questões porque não tínhamos informações necessárias. Especificamente, não havia dados experimentais suficientes. Assim, precisamos elaborar um modelo físico-matemático para o movimento, isto é, para o estudo da cinemática. Para chegarmos a esse modelo físico-matemático, é necessário estudar um novo conceito, que é o deslocamento. Podemos representar o movimento de um objeto que se move de uma posição para outra por um vetor que aponta da posição inicial para a posição final. O deslocamento é uma grandeza vetorial que mede essa variação do vetor posição. Veja na imagem o vetor posição inicial medido a partir da origem até o local onde o estudante se encontrava inicialmente. Esse é o vetor posição inicial. Um vetor paralelo ao eixo x porque estamos trabalhando em uma dimensão. O vetor posição final medido a partir da origem até o local onde o estudante se encontra em uma posição intermediária é representado agora também nessa figura. Então veja o comprimento do vetor posição final, que é também paralelo ao eixo x. O vetor de deslocamento resultante é a variação vetorial desses vetores posição final e inicial. Matematicamente, podemos dizer que o vetor de deslocamento é igual ao vetor posição final menos o vetor posição inicial, ou ΔR igual a R final menos R inicial. Veja, portanto, que o vetor de deslocamento, como acabei de dizer, é um vetor, é uma grandeza vetorial. Em decorrência, o componente do vetor de deslocamento ele nada mais é que o produto escalar do deslocamento vetorial, que será idêntico à variação do componente do deslocamento, que é igual à posição final menos a posição inicial. Aqui eu quero destacar que o componente do deslocamento é um escalar. O vetor posição final RF pode ser determinado a partir do vetor posição inicial RI e do vetor de deslocamento ΔR. Matematicamente, isso é descrito através dessa equação. Vetor posição final igual ao vetor posição inicial mais o vetor de deslocamento. É interessante reparar essa soma de vetores da figura. Então, veja o vetor posição final, o vetor posição inicial e o vetor de deslocamento, todos paralelos ao eixo x porque estamos trabalhando em uma dimensão. Veja que essa operação matemática não passa de uma operação de translação espacial. Como estamos trabalhando em uma dimensão, o vetor de deslocamento pode ser expresso em termos de um vetor base unitário, que eu represento por essa equivalência. Então, o vetor R é equivalente à coordenada x vezes o vetor unitário y. Então, a minha expressão vetorial torna-se xf na direção y igual a xy na direção y mais o deslocamento na direção x vezes o deslocamento y. E chapéu é o vetor base unitário, o mesmo que vocês utilizam em álgebra vetorial. O produto escalar que mencionei anteriormente é tal que o componente do vetor de deslocamento é imediato, pois o produto escalar dos vetores base i é igual a 1. Desse modo, o produto escalar do vetor de deslocamento seria ΔR, produto escalar ΔR, será igual a Δx, usando a propriedade I escalar I igual a 1. A posição final igual à posição inicial, base o deslocamento ao longo do eixo x. E chegamos ao resultado esperado, de que a posição final é obtida a partir da posição inicial, mais o componente do vetor de deslocamento. Veja novamente que isso é uma operação de translação espacial.